Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Onde no vídeo de hoje, já de cara, a gente vai estar fazendo uma análise sobre o trabalho do Pedro Martins durante este ano. Aonde é que o Pedro Martins foi bem e aonde é que o Pedro Martins ficou devendo na questão de mercado da bola. Só lembrando a vocês que hoje é o último dia da janela de transferências e, como já é esperado, o Cruzeiro não conseguiu a contratação do zagueiro. Eu falei para vocês alguns dias atrás, se até agora o Cruzeiro não conseguiu contratar este zagueiro que era esperado desde o início da temporada, imagina agora faltando poucos dias e podendo contratar apenas jogadores que disputaram as finais dos estaduais. No momento, só poderá fechar com jogadores que estão livres no mercado desde o dia 4 de abril e não 20 de abril. O dia 4 de abril, se o cara estava livre até aquele momento, ele pode ser reforço do Cruzeiro. Se passou do dia 20, não vale mais, não entra nesta ocasião. E olha só, dando uma olhada ali no elenco do Cruzeiro e nós contratamos para esta temporada na posição de goleiro, o goleiro Anderson. Veio de graça, na minha opinião, uma boa contratação. Já na posição de zagueiro, eu acho que foi o lugar aonde o Pedro ficou devendo demais, principalmente no setor defensivo. Só para você ter ideia, ele contratou nesta temporada o zagueiro Reinaldo, que na minha opinião foi uma boa contratação, um jogador que era disputado no mercado. O zagueiro Neres estava livre no mercado, foi uma contratação muito criticada pela nossa torcida. E também o zagueiro Luciano Castan. O cara teve praticamente 5 meses e ele conseguiu 3 reforços para a zaga e nenhum deles é unanimidade entre os torcedores. Além dos 3, nós temos também o zagueiro Lucas Oliveira, que hoje é titular absoluto. Na lateral esquerda, em quase 5 meses, e olha que o planejamento do Cruzeiro começou em dezembro, em quase 5 meses, ele só conseguiu a contratação de um lateral esquerdo. É o lateral esquerdo Marlon, na minha opinião, foi uma baita contratação, mas em tanto tempo que ele deveria sim ter se reforçado mais nesta posição. Nós temos hoje o Marlon e o Kaique Bruno como opção. E o Kaique vem sendo convocado para a seleção brasileira. Tanto que o Cruzeiro não liberou agora porque não era data FIFA. Mas na hora que for data FIFA, o Cruzeiro é obrigado a liberar o lateral esquerdo Kaique Bruno. Na lateral direita, ele contratou o William, que estava 2 anos sem jogar, considerado uma contratação fácil. E também o lateral direito, Igor Formiga, que estava na Ponte Preta, um jogador que não é tão valorizado assim no mercado. Pergunto a vocês, qual a análise do Pedro Martins? Qual foi a criatividade do Pedro Martins no sistema defensivo? Acho que ficou devendo demais a contratação de mais um lateral direito. Na minha opinião, ficou devendo principalmente no setor defensivo. A única posição que o Pedro Martins foi bem foi na posição de volante. O Cruzeiro tem volante para dar e vender. Só para você ter ideia, nós temos o Richard, na minha opinião, uma contratação interessante. O Richard estava num momento bom lá no Ceará, até perdeu seu irmão, que faleceu. O Richard caiu muito de desempenho e agora ele está voltando a recuperar o teu futebol. Nós tivemos a contratação também do volante Ramiro, outro jogador que, na minha opinião, eu apoiei a contratação do jogador lá no início da temporada, entendi ser uma boa peça, ainda mais por se tratar de um cara que viria de graça para o Cruzeiro. Nós tivemos também a contratação do volante Matheus Jussa. Esse aí eu não coloco minha mão no fogo, não gostei da contratação do Jussa, avisei que não era uma boa contratação. Nós tivemos o Alisson, que era um cara que o Brasil todo queria, estava falado em diversas equipes. O cara é cruzeirense, escolheu o Cruzeiro, na minha opinião foi um bom nome. Nós tivemos no meio também o Nicão. Cara, hoje a gente fala que o Nicão tá muito mal. Mas lá no início do ano, eu posso falar para vocês que 80% da torcida do Cruzeiro queria a contratação do Nicão. Ninguém esperava que o Nicão fosse tão mal do jeito que ele tá agora. Temos também a contratação do Matheus Vital, jogador que veio do Corinthians. Veio de graça, o Cruzeiro divide ali os direitos econômicos do jogador com o Corinthians, na minha opinião, uma boa contratação. Nós tivemos o Wesley, 16 milhões de reais. Na época, todo mundo estava feliz. Eu não critico o Pedro Martins por essa contratação, porque todo mundo queria o Wesley. Botafogo queria, Vasco queria. Se não fosse o Cruzeiro a pagar os 16 milhões de reais, outras equipes iriam pagar este valor, porque o Wesley estava valorizado. Nem nos meus piores pesadelos eu iria imaginar que o Wesley fosse jogar tão mal assim vestindo a nossa camisa. Por isso eu não condeno o Pedro Martins, porque o Wesley era um cara valorizado, foi identificado que seria a maior contratação do Cruzeiro. Agora nós nunca saberíamos que ele iria tão mal assim.
Nós também tivemos a contratação do Bilu. Eu fui um dos principais críticos da contratação do Bilu, até porque ele não era titular nem no Criciúma, imagina aqui no Cruzeiro. Nós tivemos o Matheus Davó. Apoiei a contratação, tinha feito um bom campeonato, né, pelo Bahia na temporada passada, achei um bom nome, porém esse aí a gente nunca vai saber, né, se iria dar certo ou não, porque tá saindo agora para o Chipre e nem sequer teve a oportunidade de entrar dentro de campo, e quando teve era sempre em final de partida. E por último nós tivemos a contratação do Gilberto. Essa aí, na minha opinião, foi uma baita contratação, um jogador que era titular por lá, a equipe dos Emirados Árabes Unidos não queria a liberação de Gilberto. Ele fez ali um certo esforço, foi mais esforço do Gilberto do que da diretoria do Cruzeiro, e no final ele conseguiu a liberação para ser o nosso reforço. Claro que o Gilberto não está indo ainda com as expectativas que a torcida tem em cima dele, mas é um grande jogador e eu tenho certeza que ele pode recuperar o teu bom futebol. É um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Agora, por último, nós tivemos o Henrique Dourado, jogador que está livre no mercado. E a gente faz uma análise ali sobre o Pedro, eu acho que ele ficou devendo demais. Ainda mais se tratar do elenco do Cruzeiro ser reduzido e pouco qualificado. Eu acho que, já que é para ser pouco qualificado, nós devíamos ter um pouco mais de quantidade, já que qualidade não foi o principal tema abordado pelo Pedro Martins durante este ano. Pergunto a vocês, de 0 a 10, qual a nota você daria para o Pedro Martins no mercado da bola de 2023? Na minha humilde opinião, a nota do Pedro seria 5, no máximo 5 nesta janela de transferências. Olha só, família, eu gostaria de parabenizar o goleiro Fábio, que atingiu ontem uma marca exemplar. Ele se tornou o terceiro maior goleiro do mundo em questão de gols não tomados. Isso mesmo, o Fábio tem hoje 451 jogos sem tomar gols. Este é o terceiro maior número mundial em partidas oficiais. E muitas dessas partidas foram conquistadas jogando com a camisa do Cruzeiro. Eu fico feliz demais por você, Fábio. É um ídolo muito grande. Fico chateado quando a torcida do Cruzeiro pega apenas o último ano, pega apenas a saída do Fábio e começa a fazer críticas e esquece dos muitos anos que o Fábio vestiu a nossa camisa. São quase 1000 jogos vestindo a nossa camisa. É um ídolo, é um cara que eu cresci vendo jogar. É um cara que eu me inspirei muito. É uma pessoa incrível dentro e fora de campo. Um exemplo a ser admirado, a ser seguido. Agora, Fábio, meus parabéns. Tenho certeza que boa parte da torcida do Cruzeiro também está muito feliz com a sua marca alcançada. Você merece isso e muito mais pela frente. Aos 42 anos de idade, o Fábio continua vivendo um grande momento. É um exemplo de profissional. Parabéns ao Fábio por esta conquista. Agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Se você gostou, deixe seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica o meu grande abraço e até a próxima. Fui!